Então vamos lá. O nosso conteúdo de hoje, gente, nós vamos falar sobre a procrastinação. O que é isso? Procrastinação. A procrastinação, ela é diferente. Procrastinar é diferente de adiar. Adiar eu me permito sim adiar alguma atividade devido a uma necessidade específica. Por exemplo, eu tenho programado ali que eu vou fazer um relatório financeiro, por exemplo, tá. E aí surgiu alguma necessidade naquele momento de atender algo mais urgente ali no momento da família, alguém precisou, enfim, que não tinha ninguém mais para fazer, a não ser eu, por exemplo. Então, eu vou ter que me direcionar, vou ter que atender o filho, por exemplo, que, sei lá, se machucou e tal. Então, eu vou ter que adiar aquele meu relatório para atender a algo ali e depois eu vou retornar e eu já agendo ali o horário, o momento em que eu vou voltar para fazer aquele documento. Agora, se eu fico adiando algo que e não coloco um prazo e não tomo a decisão logo para realizar, eu estou procrastinando, eu estou deixando para depois, empurrando com a barriga. E então por que a gente faz isso? Por que a gente tem essa tendência a procrastinar? Eu procrastino ainda, apesar de saber bastante coisa. Normalmente todos nós sempre vamos procrastinar, certo? Acontece que a diferença entre tu conhecer e te conhecer e observar o que tu tá fazendo, por que tu tá procrastinando e conseguir encontrar a solução para não deixar mais isso acontecer. Por exemplo, se às vezes tu cair nessa cilada, nessa malvada, o que tu pode fazer para não deixar mais ela vir a te incomodar e não deixar ela tomar conta da tua vida, certo? Então vamos lá. O primeiro ponto, um dos pontos importantes para a gente saber é que nosso cérebro ele é estruturado ainda de acordo com a era primata. Por quê? Nós primatas nós tínhamos a habilidade natural de sermos impulsivos e do cuidado com o perigo que vinha ao nosso encontro. Então, a gente precisava ter mais redução de gasto de energia, não podia gastar tanta energia, era melhor a gente conservar a energia para poder agir quando tivesse que lutar, quando tivesse que se defender dos animais, dos riscos. E aí isso fez com que a gente ainda trouxesse, ainda no nosso instinto aqui de defesa, isso. Então, quando vem algo difícil para a gente fazer, quando vem algo desagradável, é uma primeira causa já. Quando vem algo desagradável, difícil, ou que vai gerar, principalmente, que vai gerar uma necessidade de olhar para o futuro, de um planejamento, nós vamos querer nos esquivar disso. Por quê? Porque naturalmente a gente não consegue ter uma noção, uma visão mais de longo prazo por causa do primata que ainda está lá na nossa mente. Porque ele olha mais para o imediatismo e para a impulsividade, que é se defender dos animais, se fosse o caso, né? E aí, isso é natural que aconteça, porque o cérebro ele vai querer nos deixar na zona de conforto, para nos abastecermos de energia e também para que a gente possa olhar mais para as coisas imediatas. Por isso, então, que a gente tem a dificuldade, às vezes, pode acontecer de a gente se distrair com alguma coisa que a gente veja imediata, um WhatsApp ali, uma notificação aqui e ali. Isso vai tirar a gente da concentração. Por quê? Porque o nosso instinto nos puxa também para isso. Além disso, se a atividade que a gente vai fazer é difícil, ela vai nos exigir um esforço ali, e aí ele vai dizer, não, isso é preciso, tu tem que guardar energia. Então ele vai querer te deixar na zona de conforto.
Então esse movimento a gente vai precisar olhar quando tu tá assim, tem coisas para dois pontos aqui que importantes. Tu olhar se essa tarefa ela é a solução agora para isso. Se essa tarefa ela é muito difícil de fazer, ou ela é muito desagradável de fazer, ou ela tem planejamento, ela vai te dar um resultado só a longo prazo, e ela não vai te dar um resultado a curto prazo, porque o cérebro primitivo ele vai querer que tu resultados só imediatos, ele não vai querer esperar. Então, que tu possa olhar para isso e entender, bom, agora eu estou procrastinando porque eu vejo que isso aqui é difícil de fazer, vai ter que me dar só um resultado a longo prazo. Então eu vou procurar olhar o motivo pelo qual eu preciso fazer isso e reforçar esse motivo em mim, para que isso me dê força. Olhar o porquê que eu quero, o porquê que eu preciso fazer isso. E esse porquê tem que estar bem claro e até internamente tu sentir esse porquê. Por exemplo, o fato até de tu fazer uma dieta, tu fica procrastinando, fica deixando sempre para depois. Depois eu faço, mas segunda-feira eu faço e não faço. Então, ela vai te dar um resultado só a longo prazo, porque tu vai ter que ir aos poucos comendo alimentos saudáveis e tal, e regulando tudo, para tu chegar lá naquele teu peso ideal. Então, vai te dar um esforço. E aí, não, ele vai querer que tu, ainda mais nesse caso, que tu vai ter que cuidar para a energia não consumir tanto, né? Ele vai querer que tu fique ao contrário, que tu busque mais isso. Então, quanto mais a gente olhar para esse processo nosso e entender o que a gente está fazendo e conseguir alinhar isso e dizer o motivo pelo qual, por exemplo, da dieta, eu preciso fazer a dieta, eu quero, por quê? Porque eu quero ter um corpo saudável, forte e uma longevidade. Então, sempre quando tu olhar para alguma coisa que tu vai comer que não é daquilo que tu estimou ali que é para tua dieta, tu vai pensar, bom, então eu quero ser uma pessoa saudável, uma mulher forte, saudável. Se tu começar a trazer esse motivo e sentir isso dentro de ti, vai te trazer mais força para tu não desistir, e a tua motivação vai estar ali, certo? Além disso, as distrações, quando caso tu tá num relatório, que nem eu falei antes, e tem algum celular aberto, muitas abas de computador aberto, isso também vai fazer com que tu busque se distrair, porque o cérebro ele vai buscar atender as atividades mais imediatas, impulsivas. Beleza? Então, fica de olho nisso. Seja bem-vinda, Jana, o Gabriel. Vamos então compartilhando aqui a live. Nós estamos então falando sobre procrastinação. A Lu Medina também que entrou. A Alexandra, sejam bem-vindas. E então, a gente falou aqui desse primeiro ponto, primeira causa. E já demos uma solução aqui imediata já para tu já começar a refletir sobre isso. Número 2, a gente também procrastina pelo medo de errar. Medo de dar errado. A gente começa a se cobrar, a focar nas coisas negativas, a focar no medo e no receio de que aquilo não dê certo e acaba, por vezes, então, deixando para depois. Não vou fazer isso porque vai dar errado. Não vou fazer live porque vai dar errado. Eu não sei fazer e pode ser que fique... Até tem outro ponto aqui também do medo, mas eu vou falar desse medo, do medo de dar errado. Tu fica pensando que tu não saber mexer no aplicativo, pode digitar algo errado, pode falar algo errado que não tem a ver com o contexto, e aí tu fica te policiando com aquilo e vai deixando para depois. Tem medo, por exemplo, de se expressar e acha que vai se expressar de uma maneira errada, incorreta, e não dá o primeiro passo. Então, procura olhar para qual solução então tu vai ter para isso.
Que solução então tu tem para esse medo de errar? Primeira coisa é a coragem, ela é necessário que tu olhe para a coragem como não, a coragem não é ausência de medo, a coragem é fazer mesmo com medo. É mesmo com medo. Então, e além disso, então tu busca se inspirar também lá naquele teu motivo. O motivo é a base de tudo. E é um prejuízo maior tu não fazer do que tu fazer. Porque tu vai perder a oportunidade de alavancar, por exemplo, o teu negócio, o teu lado profissional, a tua carreira, pelo medo de errar. Então, aí a importância de desenvolver também a autoconfiança, a segurança e buscar esses potenciais internos de segurança, de confiança dentro de ti. Isso muito eu faço nos meus treinamentos, nos meus atendimentos. Então, o quanto isso é importante tu refletir e colocar, em primeiro lugar, que tu sim tem esse potencial aí para fazer o que precisa ser feito. Em qualquer situação, medo de dar errado. Às vezes, até nesse exemplo inicial que eu dei, o medo de dar errado, numa dieta, por exemplo, comecei a fazer e eu nem vou começar a fazer porque eu acho que eu não vou emagrecer o suficiente, ou esse plano aqui de dieta que eu tenho aqui não está estruturado bem, talvez eu não consiga fazer bem feito, então eu acabo nem dando o primeiro passo. Ou o teu negócio, tu não começa a agir porque tu tem medo que esse ponto aqui que tu não definiu, que tu definiu, tu entenda que tu não tem ainda tudo muito claro. Então, na medida em que tu fica protelando, deixando para depois, tu não sai do lugar, né? Então, começa a buscar a solução para aquilo que, se tu colocou na tua cabeça que não vai dar errado, então tá, então o que é que eu preciso então fazer, que pessoas eu preciso contatar, que recursos eu preciso ainda desenvolver. Por exemplo, eu tenho medo de dar errado na live, não sei fazer live, eu não sei fazer um vídeo. Que recursos que eu preciso então aprimorar para que eu faça isso, para que eu não fique prorrogando. Eu preciso estudar, eu preciso me capacitar, eu preciso de pessoas que me ajudem. Então já vai em encontro da solução, não fica aí deixando para depois. Porque às vezes tu fica lá com o medo e não sai, não dá o primeiro passo. Porque a gente às vezes quer dar conta de tudo. Eu aqui sempre quis, muitas vezes, dar conta de tudo. E agora nesse meu último projeto que eu fiz, eu pensei, não, eu preciso de alguém para me ajudar. E aí eu contratei. Então, quer dizer, às vezes a gente quer fazer tudo e não sai do lugar, porque a gente tem a tendência a ser centralizadora muitas vezes, né? E então, o terceiro ponto aqui que eu trago agora para ti, primeiro foi sobre atividades difíceis ou que são muito grandes ou que exigem planejamento. A gente tem essa tendência a deixar para depois, porque o organismo o cérebro quer que tu fique guardando energia, ou em relação à impulsividade, que tu também se distrai com facilidade, então tem que ter cuidado com isso. O número 2 é o medo de errar. E agora o número 3 é não ter um planejamento. O que é isso? Eu já me peguei, já vivi isso na pele, que é o quê? Tu não acaba não tendo escrito lá o que tu precisa fazer e principalmente a prioridade. E aí acaba o quê? Tu fazendo outras coisas que não são tão urgentes, não são tão importantes, na verdade, porque o ideal é tu fazer com planejamento aquilo que é importante e também te colocar em primeiro lugar. Muitas vezes tu coloca os outros em primeiro lugar, certo? Então, o que tu pode fazer e o que tu precisa fazer para aquela semana, para aquele mês, aproveitando que nós estamos em junho. Nós estamos em junho, meio do ano. O que tu ainda não fez e que tu precisa fazer esse ano?
certo? Já começa a alinhar o teu planejamento nesse mês de junho. O que tu precisa que esse mês de junho, pelo menos que nem eu falei na última live, a única coisa desse mês que tu realize esse mês que tu vai sentir: eu consegui e sou realizadora porque eu consegui fazer essa atividade, esse meu plano para o mês de junho. Pelo menos uma única coisa. O que isso vai te gerar de satisfação? Busca essa mentalidade e traz isso para a tua execução também. Não só no pensamento, não só no papel, mas na ação. Para isso é importante escrever, ter registrado, ter alinhado e ter a sequência do que tu precisa fazer, principalmente do dia. Se eu não coloco muitas vezes lá as minhas prioridades no que eu preciso fazer naquele dia, e aquilo que é o mais importante, eu olhe inicialmente quando está lá nos primeiros momentos do dia, ou no primeiro momento, naquele momento em que eu tenho mais facilidade em resolver situações. Para mim, é de manhã, nas primeiras horas. Então, de manhã, nas primeiras horas, eu vou lá e já vejo. Já está ali escrito porque um dia antes eu já escrevi. Eu preciso fazer tal coisa. E se o dia terminar com esta coisa aqui, esta atividade, pelo menos esta, também tu possa escolher, pelo menos única, aquela única atividade, aquela única coisa que tu precisa resolver naquele dia. O teu dia vai estar completo. Então isso já te satisfaz, porque tu vê uma forma de conseguir ser mais realizadora. Certo? Isso pode te dar mais clareza. E também cuidado com a forma como tu prioriza. Busca escrever lá o que é prioritário, porque às vezes tu coloca demais coisas e não consegue atingir, e aí tu fica frustrada porque tu não conseguiu atingir, né? Então, procura ver qual é a atividade principal, no máximo 5 para aquele dia. No máximo 5. Isso vai te ajudar a ter mais clareza e definir aquilo que precisa ser feito. E aí então, tu vai trazer para aquele dia mais produtividade e menos procrastinação, certo? Claro que se acontecer de tu não conseguir resolver todas as atividades, tu vai realinhar e já vai escrever, já vai deixar escrito lá para outro dia. Isso vai te deixar claro aquilo que tu precisa fazer. Não significa que tu não possa adiar, significa que tu precisa sim realinhar e colocar prazo para ti mesma e deixar claro que tu está ali comprometida com aquilo. Certo? Muito bem. Vamos que vamos. Então, o número 4 agora. Temos aqui 7 pontos bem importantes. O número 4. Quando tu está sobrecarregada e cansada, também tu pode vir a procrastinar. Quando está sobrecarregada, muitas atividades para fazer, porque o que acontece? Às vezes a gente fica lá com uma lista de coisas para fazer durante o dia. E é exagero. Tu escreveu demais de coisas. E aí o que acontece? Tu se sente sobrecarregada. E ao mesmo tempo cansada com tudo aquilo, porque de tantas coisas, no final do dia pode acontecer de tu estar cansada. Então são 2 itens num só que eu trouxe. O que é isso? Sobrecarregada, tu pode então o quê? Se tu vê que tu tem coisas demais para fazer, o que tu pode fazer? Isso eu já trouxe aqui outras vezes. Cuidar para que tu possa delegar e também compartilhar com as pessoas da família. Muitas vezes a gente quer ser a Mulher Maravilha, que a gente quer fazer tudo para todos e abraçar o mundo. Então, quando tu tá sobrecarregada, isso vai te pesar, vai te cansar e tu não vai conseguir dar conta, às vezes, de tudo e vai ficar até cansada no final do dia. Então, esse cansaço no final do dia também tu precisa observar e ter tempo para te descansar. Ou até pausas durante o dia. As pausas durante as atividades fazem tu recarregar energia para que tu possa não procrastinar. Ontem mesmo eu estava observando isso. Eu estava muito cansada fazendo uma atividade e não estava rendendo.
não estava rendendo. Eu estava fazendo ali e eu estava querendo exigir mais de mim e não vinha ideias. Então não adianta às vezes tu ficar lá muito querendo puxar por ti mesma e acaba que tu não consegue fluir, porque tu não está devidamente com a mente descansada para poder receber, para poder ter novas ideias, para deixar fluir novas ideias. Então, na medida em que tu consegue te alinhar, te centrar e também ter uns minutos de pausa entre uma atividade e outra, vai dar uma caminhada, vai dar uma arejada, vai no pátio, vai na janela, toma uma água, conversa com alguém uns minutinhos e volta para a tua atividade. Isso faz com que tu tenha mais clareza, descanse, ou também até no final do dia, muitas vezes tu não quer nem parar para ti mesma, não quer fazer nada que não seja só para os outros. Então escolhe um momento teu, é bem importante, para que tu possa descansar e esse descansar pode ser através de uma leitura de um livro, pode ser um banho gostoso, nem que seja, mais dedicado. Tudo isso faz com que tu recarregue energias para que tu não fique tão sobrecarregada e cansada. E isso faz com que tu possa depois produzir mais. Porque a produtividade não é só estar ocupada. A produtividade é fazer o que precisa ser feito, ser realizadora e também ter um equilíbrio, que eu trago aqui, que é essa necessidade do equilíbrio, de tu equilibrar corpo, mente e espiritualidade, de tu poder estar bem contigo mesma e poder reter os resultados que precisa e ter os teus resultados. Então, que tu possa ter essa produtividade e não ficar na procrastinação, que é o que eu falei aqui, que é a danada da procrastinação. Ela vai te estar sempre rondando, sempre querendo te tirar do foco, te tirar do teu ritmo e de que tu faça as coisas depois, porque o cérebro ele vai querer sempre fugir da dor para ir ao encontro do prazer. Ele vai buscar que tu fique na zona de conforto do que tu gaste energia, certo? É claro que nesse momento em que a gente está cansada, sobrecarregada, a gente precisa descansar. Aí já não é a zona de conforto. Aí é um momento, claro, que tu não vai ficar atirada na zona de conforto. É um momento que tu vai dar a pausa para o teu físico, para a tua mente poder relaxar e recarregar as energias para poder entrar de novo em ação. Então se permita essas pausas, que elas vão ser importantes, certo? Bom dia, Lili, seja bem-vinda. Bom dia, Bard. Sejam bem-vindas. Muito bem. Então, compartilhem aqui nossa live. Nós estamos aqui falando sobre as causas da procrastinação, muitas delas, não são todas, mas muitas delas, e algumas soluções para que tu já possa aplicar na tua vida prática, que tu possa hoje já começar a refletir sobre tudo isso aqui e ser mais realizadora, mais produtiva, levar isso para a tua vida, que tu possa ter mais resultados pessoais, profissionais, enfim, e se sentir sim que não está lá com aquela frustração, porque a procrastinação ela traz depois aquele sentimento de culpa, de frustração. A gente chega no final do dia, não fiz o que eu precisava, não resolvi isso que eu tinha que ter feito, tu fica lá remoendo aquelas coisas. Então, o quanto é importante a gente poder olhar para esses pontos aqui que eu tô trazendo e se sentir mais fortalecida para poder enxergar e desenrolar essas coisas, né? Desenrolar a nossa vida, como é que se diz? Sair e fluir bem. Então agora o quinto ponto que eu trago aqui para ti, para que tu veja a procrastinação indo cada vez mais longe, é o medo do que os outros vão pensar. A gente às vezes não faz o que precisa ser feito com medo do que os outros vão pensar.
Eu até já tinha falado ali de um outro medo, né, que é o medo de errar. E ele tem muitas vezes um tem ligação com o outro. O medo do que os outros vão pensar e interfere basicamente para que tu venha a não procrastinar. Por quê? Porque se tu, por exemplo, definiu que tu vai fazer vídeos, por exemplo, para o teu negócio. E aí tu vai ficar lá travada porque o que os outros vão pensar? Será que eu vou falar direito no vídeo? Será que eu vou me expressar? Será que vão gostar? E tu fica com aquela sensação de que os outros vão olhar para aquilo e tu não vai agradar. E o que acontece? A gente tem aquilo, já esse padrão intrínseco já muitas vezes desde pequena, de que a gente precisa agradar os outros, de que a gente tem que ser aquela menina certinha. E aí, isso vem lá desde muitas vezes a nossa infância. E o que é isso? A gente fica então muitas vezes com uma trava. O que os outros vão pensar? E a gente quer então se resguardar. E para se resguardar, a gente não vai à frente. A gente fica lá com aquele receio. E aí, então, o que é importante a gente desenvolver? A nossa autoconfiança de novo, a nossa segurança, ir mesmo com medo, com a coragem que a gente busque dentro da gente e olhar também para esses nossos padrões, para ir ressignificando isso. Isso a gente trabalha bastante também nos meus treinamentos e mentorias, porque a gente ressignifica todos esses tipos de travas que a gente tem aqui, através de várias estratégias de programação neurolinguística, né? Em que isso possa ser cada vez mais trabalhado, que tu venha a ser mais realizadora, com mais leveza na tua vida. Para que a gente possa, então, nesse momento aqui, olhar o medo de errar, o medo que os outros vão pensar com mais leveza, nesse momento, então, te digo, procura, então, olhar para momentos em que tu teve sucesso, momentos em que tu teve assertividade nas tuas atividades e em algum momento no passado. Até pode buscar lá no passado. E baseia-se nesse momento. Olha como tu foi realizadora, como tu teve resultados. Esses resultados que tu teve, traz para esse momento presente e pode sim vir a usar esses recursos que tu já teve demonstrado alguma vez, hoje, nas tuas atividades atuais. Certo? Resgata esses momentos, resgata esse sentimento de realização, esse sentimento, porque o sentir, ele é muito importante, certo? O sentir, então sempre busca enxergar e sentir que tu tens essa capacidade. Porque muitas vezes a gente coloca, eu não consigo, eu não posso, eu não sei. Entendeu? Então tudo isso é bem importante. Depois nós temos aqui o número 6, se comparar com os outros. E às vezes se sente insuficiente. Então o que é isso? Tu vive muitas vezes com medo, com aquela comparação, olhando para os outros. Esse aqui, olhando assim para um outro negócio de uma outra mulher que seja do mesmo teu estilo, por exemplo. Aí tu olha, ela faz isso e eu não tô fazendo. Ela sabe mais que eu. Tu te compara e aí tu fica travada porque tu não quer fazer aquele projeto porque tu acha que tu vai ser menos que aquela pessoa, tu não tem condições para realizar. Então, procura não te comparar tanto com os outros. Procura olhar mais pro teu jeito de fazer as coisas, porque cada uma é única. Cada uma de nós é única. Cada uma tem o seu jeito, o seu estilo, o seu modo de falar, o seu modo de se expressar. Então não adianta tu olhar para outra pessoa e querer te comparar. Nunca a gente vai ser igual. Nunca nós vamos falar as mesmas palavras. Nunca. Mesmo que tu olhe e se inspire em alguém, cada um tem o seu jeito, tem o seu dom, tem o seu olhar.
certo? Então não te compara, porque tu é única, certo? Esquece isso e toca a ficha, vai em frente. Ai, ai. Vamos que vamos, então. Vamos que vamos. Olha, Vivi, seja bem-vinda. Coisa boa. Então, aqui nós já falamos sobre vários itens, Vivi, aqui, quem entrou por último, vários itens, várias causas da procrastinação e por que elas nos interferem e como a gente pode, então, trabalhar isso para que a gente possa realizar muito mais e não deixar elas tomarem conta. Nós estamos aqui, então, no nosso 7º ponto. O 7º ponto é que a gente se cobra muito e a gente quer tudo perfeito e a gente se sente que às vezes não está pronta para agir. Nunca está pronta. E aí, então, o que é isso? Se tu não está pronta, não, isso aqui não está bem legal, não está bem pronto, não está bem como eu tinha que ser. E tu acaba procrastinando. Então, é uma forma de tu olha sempre pro lado de que tu precisa te cobrar mais, tu precisa ser melhor, tu precisa estar mais organizada ainda para começar a fazer algo. Tu precisa ainda ter mais conhecimento, tudo tu quer mais. E tu nunca vai sair do lugar porque tu sempre está querendo aprimorar aquilo ali. Então, nesse caso a solução exige menos de ti. Nunca tu vai estar 100% pronta. Nunca. Porque a gente sempre vai precisar, se a gente for olhar isso aqui, sempre vai ter alguma coisinha a mais para mexer. Sempre vai ter alguma coisinha a mais para mexer ou outra. Então, traz mais leveza para esse teu dia, traz mais leveza para as tuas decisões e faz, no primeiro momento, aquilo que tu realmente realizou, entendeu que tu quer fazer. E se tu ficou em dúvida ainda que ainda não tá tão bom, deixa assim mesmo. Depois tu arruma e refaz, se precisar. Certo? Porque muitas vezes a gente tem isso também lá, intrínseco, lá guardado, lá de muitas crenças antigas que nos trazem essa trava de não ser realizadoras pelo fato de que precisamos ser as perfeitas. E essa perfeição acaba travando os nossos resultados. E a gente não avança com a procrastinação na nossa frente, dizendo, não faz isso, não ficou bom, deixa para depois. Certo? Então, a gente vai estar sempre em constante evolução, sempre em constante evolução. E aí, vamos então, agora eu quero trazer para vocês então um foco principal que eu acho que é bem importante assim para a gente cuidar da procrastinação, que eu sempre olho também no meu dia a dia o porquê que eu preciso fazer essa atividade. Então, sempre quando tu olhar para o que tu está fazendo e tu viu que tu procrastinou ali, que tu tá deixando para depois, tu tá enxergando que tu tá enrolando aquilo ali, tá mastigando aquilo ali que não faz, olha para aquilo e sente dentro de ti o que realmente é necessário, por que é necessário tu fazer aquilo, por que é necessário. E esse teu porquê é meio importante que tu sinta ele dentro de ti, que tu internalize ele, escreva ele, enxergue ele, e aí tu vai olhar, quando tu olhar para aquele problema, aquela coisa que tu escreveu ali, que tu precisava fazer, tu não fez, vai lá e olha para esse teu texto que tu escreveu, do porquê. E a partir daí, tu vai entender que aquilo que precisa ser feito, e o teu cérebro vai então ressignificar aquilo ali e começar a andar diferente, a te fazer movimentos diferentes, certo? Vai te impulsionar para fazer movimentos diferentes. Vamos que vamos então. Agora, para encerramento aqui, quero pedir para vocês então, depois dessa live, colocarem nos comentários lá qual dessas causas aqui para ti foi mais impactante e te chamou a atenção, para que tu registre para mim e me diga lá que causas assim tu chamou mais atenção. E também outra coisa, te convido a participar, quem está aqui assistindo ao vivo e quem está vendo a gravação, a participar na semana que vem. Nós temos o nosso Café Donas do Tempo,
dia 10 de junho, vai ser, vamos continuar com o nosso Café Donas do Tempo às quartas, às 7h07 da manhã, mas no dia 10 de junho, quinta-feira, às 6 horas da tarde, nós teremos o Café Donas do Tempo, direto do Acervo Olinda, que é uma casa cultural que fica na Rua Olinda, aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E nós vamos nos reunir ali, eu, a Lu Medina e a Cíntia Delpino. Ali nós vamos fazer um trabalho diferenciado em que o Café Donas do Tempo vai trabalhar de forma a promover o desenvolvimento pessoal das mulheres com leveza e criatividade através de temáticas relacionadas à autogestão. Então, que a gente vai poder trabalhar lá juntas de forma online, em que nós vamos trabalhar, assim como eu faço aqui com vocês, um desenvolvimento pessoal, com reflexões, com insights, e ao final, as pessoas que estiverem lá no Acervo Olinda vão participar de uma oficina criativa, em que a gente vai trabalhar, dando continuidade ao que a gente vai falar no online, nós vamos falar no presencial. Inicialmente, no dia 10, a gente vai fazer apenas com pessoas convidadas, e nas próximas quinzenas nós vamos convidar vocês, vamos abrir inscrições para que vocês possam também, as donas do tempo, participarem presencialmente lá no Acervo Olinda com a gente. Viu que legal? Gostaram dessa ideia? Muito bom, né? Eu também estou amando, aqui a Lu Medina também está participando, que a gente então possa fazer esse nosso trabalho presencial também com, claro, cuidados com a pandemia. A gente vai estar atenta aos cuidados de distanciamento e de quantidade de pessoas, e que a gente possa também ter esse momento lá juntas, certo? Então é isso, vamos então fazer um print do nosso café hoje de novo, para finalizar. E quem não pôde assistir todo o nosso café, vai lá que eu vou deixar o salvo. E também quero pedir para vocês colocarem então para mim aqui uma coisa importante, que vocês também vão lá no meu link da bio. Quem ainda não participa do grupo das Donas do Tempo, lá no link da bio tem o link para entrar, clica lá e acessa o grupo, e também o meu canal no YouTube. Nós temos um canal no YouTube, Tempo da Mulher, Jurema Gates. Lá no link da bio também tem esse meu canal. Vai lá e te inscreve, porque lá eu tenho os cafés aqui, Donas do Tempo, eu faço uma compilação com os melhores momentos. Tenho o Pingos de Café, que são vídeos curtos das nossas lives. Enfim, tem outros vídeos lá, e futuramente teremos outros tipos de conteúdos. Então, espero vocês também lá no YouTube para conhecerem um pouco mais, certo? Que a gente esteja juntas também lá. Então, um beijo grande. Vamos lá, né? Quem puder tirar nosso print, nosso café, ó. Aí, hoje com um look novo aí, uma franjinha de luzes. Aí, marca lá, @JuremaGuedes, tira o print e bota. Então não esquece todas as atividades. E outra coisa, quem estiver no grupo Donas do Tempo, hoje no final da tarde eu vou colocar lá um mapa mental da nossa live. Então quem estiver no grupo vai ganhar um mapa mental da nossa live de hoje, certo? Show de bola? Seja bem-vinda, Ana. Nós estamos finalizando, mas eu vou deixar a live salva. E eu também avisei que entrem no grupo, no link da bio, que nós temos o grupo Donas do Tempo. E lá eu vou deixar, no final da tarde de hoje, um mapa mental da nossa live para vocês que estiverem no grupo das Donas do Tempo. Ok? Combinado? E o link está na bio. No link da bio tem lá o grupo Donas do Tempo. E também tem o canal do Telegram, e também tem o YouTube, todo mundo junto. Olha, nós temos várias fontes em que eu quero estar com vocês, vários lugares em que a gente vai estar juntas sempre, tá bom? Beijo. E eu não vou parar de falar aqui. Edna, seja bem-vinda. Outra coisa que eu tô pensando que eu tenho que falar, eu vou botar depois lá no meu canal do Telegram, e eu acho que nos stories, é uma ideia de mudar o horário do nosso café. Talvez eu vá mudar um pouquinho o horário para
pegar mais pessoas, porque eu vejo que talvez seja importante. Isso eu vou fazer uma pesquisa. Beijo grande pra vocês. Quem entrou por último, a live vai ficar salva pra vocês assistirem, certo? Beijo, beijo.